já tô. Aham. Vamos esperar o pessoal chegar, o pessoal entrar. O pessoal tá chegando aí, tá entrando. Leslie, que alegria ter você aqui, Leslie. Eliane, Joyce, Clara, boa noite. Denise, já está aí, que legal. Oi, cadê minha amiga Isadora? Boa noite, gente. Maura, minha mãe está aí online, que legal. Oi, Daya. E a Maju? Como estamos? Aí, a Isa, chegou. Oi? Kézia. Oi, gente, boa noite. Que alegria ter vocês aqui comigo. Eu tô muito feliz mesmo, porque vocês pararam um pouquinho do tempo para aprender, nós trocarmos aprendizado hoje. Eu e você, a gente tem uma conversa bem legal sobre estresse. E aí eu já quero começar fazendo uma pergunta para você. Você já passou por um período de estresse? Você já ficou estressado? Se sim, coloca hashtag sim. Se não, nunca passei por estresse, nunca aconteceu isso comigo, hashtag não. Só para eu saber. Enquanto as outras pessoas vão entrando aqui, a gente já vai se conectando. Nossa, já vi um aqui, hashtag sim. Quem mais? Vamos lá. Tawane, tudo bem, Tawane? Daia também sim. Denise, hashtag sim. A Ana entrou, oi Ana, Kézia sim, Move Jovem sim, Jaque sim, Kézia tá rindo aqui, Isadora não, ainda não, né Isadora? Que bom, ela só tem 8 anos, gente, ainda bem que ela nunca passou por um período de estresse. Tawane sim, Eliane sim, Leslie sim, várias vezes. E é isso aí. Hoje nós vamos conversar sobre isso, sobre esse estresse que tanto nos acomete. E hoje eu quero falar com vocês sobre 3 tópicos. O primeiro tópico é: afinal, o que é esse raio de estresse? O que é o estresse? O segundo tópico é: quais são os sintomas dele? Como é que eu sei se eu tenho estresse? E o terceiro é: o que eu faço para diminuir o estresse? Então, nós vamos estar pouco a pouco conversando sobre isso e eu quero que você já deixe a sua pergunta aí, que nós vamos responder no decorrer da live. A gente vai estar conversando e vou tentar responder todas as perguntas. Não vamos perder a oportunidade. Para quem não me conhece, eu sou a Keila Barreto e é um prazer enorme poder falar com vocês sobre isso. Eu resolvi estudar
profundamente sobre esse tema porque eu passei por um estresse muito grande. Então eu decidi ir a fundo, saber realmente como que funciona, como que acontece, por que que eu estava tão estressada. Então eu fui procurar e descobri muita coisa. E aí eu pensei, eu tenho que falar sobre isso, porque não é só eu que passa por isso, muitas pessoas passam. Então é preciso sim falar sobre isso, que às vezes a gente está sofrendo e não sabe como agir, não sabe como tratar aquele episódio. E o estresse em excesso, ele faz muito mal mesmo. Serginho entrou aí também, meu companheiro, James. Que legal, gente. Muito legal. Eu conheço você, que bom que você me conhece, Isa. Eu também te conheço. Um beijo no seu coração, viu? Muito legal, gente. Muito legal mesmo. O que realmente é o estresse? O que você pensa que é o estresse? Coloca aí pra mim. É um sentimento? O que é o estresse? O que você acha que é? Vamos lá, será que alguém quer começar aqui, bater esse papo? Regiane entrou. Oi, Regiane, tudo bem? Vamos continuar aqui, né, Rê? Continuamos aqui juntas. O que será que é o estresse, afinal? O estresse não é um sentimento. O estresse é uma reação química que acontece no nosso organismo. E eu quero te falar que o estresse, ele não é de todo mal. Ele não é o nosso inimigo mortal. Ele é importante para nós, porque ele nos traz uma sensação de alerta, onde nosso organismo fica alerta para várias situações. Então, ele é importante. Qual é o problema, então? O problema é quando ele começa a ficar rotineiro. Todos os dias eu tenho aquela descarga, aquele estresse. Isso sim prejudica. Muito bem, o Sérgio colocou aqui um desgaste, um limite extrapolado. Isso mesmo, Sérgio, é um desgaste não só mental, mas um desgaste total, onde o nosso corpo ele sente que ele está esmurecendo, ele está ficando pequenininho. Mas eu trouxe aqui uma definição que eu gosto muito e eu acho que vai ajudar na nossa conversa, que é a definição que a doutora Marilda Lippe, no livro O Estresse Está Dentro de Você, ela traz uma definição de estresse que eu gosto muito, que ela diz assim, ó, chama de estresse a um estado de tensão que causa uma ruptura no equilíbrio interno do organismo. É por isso que, às vezes, em momentos de desafios, nosso coração bate rápido demais, o estômago não consegue digerir a refeição e a insônia ocorre. Em geral, o corpo todo funciona em sintonia, como uma orquestra. Desse modo, o coração bate no ritmo adequado às suas funções. Pulmões, fígados, pâncreas e estômago. Tem seu próprio ritmo, que se entrosa como todos os outros órgãos. A orquestra do corpo toca o ritmo da vida com equilíbrio preciso. Mas quando o estresse ocorre, esse equilíbrio, chamado de homeostase, é quebrado e não há mais entrosamento entre os vários órgãos do corpo. Cada um trabalha em um compasso diferente, devido ao fato de que alguns órgãos precisam trabalhar mais e outros menos para poder lidar com o problema. Olha que legal. Então, o nosso organismo é como uma orquestra. Todos trabalham no seu ritmo. E quando acontece o estado de estresse, um órgão fica mais afetado com o outro, aquela orquestra começa a trabalhar descompensado ali e prejudica um ao outro, porque um órgão tem que fazer mais esforço para que o organismo volte ao normal. Então, ele tem que fazer um esforço dobrado para voltar no seu estado inicial. O estresse, ele acontece em diversos momentos da nossa vida. Até mesmo uma situação alegre, feliz, nascimento de um filho, a promoção de um emprego, um concurso que a gente passou. Tudo isso é algo que traz um estresse, porque ele traz uma sensação de alerta, uma sensação de força, onde a gente vai ter uma reação. Porém, o problema é se ele se manter por muito
tempo. Então, nós temos dois tipos de estresse. O eustresse, que a gente chama, que é o estresse bom, que é esse que eu estou dizendo, que a gente precisa ficar alerta. Quando a pessoa vai participar de um jogo, por exemplo, ela tem que estar muito atenta ali, tem que estar alerta, então ela está com eustresse, estressado. Mas por quê? Porque ela precisa ter uma reação. E o de estresse já é esse estresse que faz mal, que é aquele que vai deixando o corpo abatido. Ele é muito prejudicial. Como consequência, em cascata, também ele acaba reduzindo toda a nossa criatividade e a nossa força. Eu tô aqui com o meu roteiro para eu não me perder, tá bom? Então, esse estresse normal, esse eustresse conhecido, é algo corriqueiro. Que o nosso corpo ele entra em estresse e depois ele vai e consegue voltar ao seu estado inicial, normal. De estresse não, é quando o corpo fica totalmente um tempão sobre aquele estado e chega uma hora que ele não consegue mais voltar a seu estado inicial. E o que acontece no nosso organismo quando a gente está estressado? Olha, o nosso organismo, ele tem um hormônio, ele produz um hormônio que é produzido lá na suprarrenal, em cima lá dos rins, que ele, digamos assim, ele gerencia todo o nosso metabolismo. Ele deixa o nosso metabolismo tudo de acordo para funcionar perfeitamente. Ele chama cortisol. Ele é um hormônio muito importante e ele é liberado durante todo o período do dia. De manhã, ele é liberado mas, digamos assim, ele tem uma alta taxa maior de cortisol, porque nós precisamos estar alerta, é onde nós acordamos. E depois, durante o dia, ele vai liberando de pouco a pouco esse cortisol. Mas ele é conhecido também como o hormônio do estresse. Quando o nosso corpo está estressado, o que acontece? O cortisol é liberado muitas vezes durante o dia, o tempo todo. E você imagina, esse cortisol sendo liberado o tempo todo, ele faz mal para o nosso organismo. Uma das coisas que ele causa, fome. Você sabia que o excesso de cortisol dá uma fome danada? A pessoa tem vontade de comer doce. Em consequência, come mais, ele faz acumular gordura na região abdominal, o excesso de cortisol faz isso, desânimo, cansaço e muitos prejuízos para a saúde. Tudo isso por causa do estresse. Estresse demasiado, estresse que vem com o tempo e vira crônico. Infelizmente, eu tive um tempo na minha vida que o estresse na minha vida era crônico. Eu não sabia mais voltar o estado inicial, então ele começou a ser crônico todos os dias e isto é horrível. Mas não é só o cortisol que é liberado quando a gente está com estresse. O cortisol ele é conhecido como o hormônio do estresse, porque ele é liberado quando o nosso corpo entra em estresse. Mas também a adrenalina. A adrenalina é liberada para quê? Para a gente ter uma reação, mas a adrenalina o tempo todo no nosso organismo, ela também vai causar um prejuízo. Que prejuízo? Pressão alta, dor de cabeça, agitação, insônia, por causa de tudo aquilo que a gente não consegue dormir, vive nessa adrenalina e tudo isso por conta do estresse. Tá agregando valor na sua vida? Se está agregando valor, coloca aí #valor, para eu saber se está agregando, se está legal ou não. Escreve aí para a gente ir conversando. Luana tá aqui, Djalma, tudo bem? Bruna, tudo bom, Bruna? Vinícius, que legal, gente, vocês participando. Tá agregando valor? #valor? Ou não está agregando valor? Aliás, falando em valor, você já está inscrito no meu canal do YouTube? Ainda não? Gente, vai lá no meu canal do YouTube, se inscreve, tem um monte de conteúdo que eu tenho certeza que vai ajudar você a se desenvolver. Ele é muito bacana, Keila Barreto, vai lá, se inscreve, ativa o sininho para receber os conteúdos que a gente prepara para você. E se você ainda não me segue aqui no Instagram, por favor, hoje é o momento. Vai lá e começa a me seguir, porque eu tenho certeza que a gente conversando, a gente vai poder agregar valor na vida do outro.
Hashtag valor, hashtag valor, hashtag valor. Muito bom, Bruna, hashtag valor. Que legal, gente, é isso aí. A gente tá aqui pra gente falar sobre esse assunto que às vezes a gente passa despercebido. A gente tá tão estressado e começa a achar que é normal. A gente começa a achar que tá tudo bem, que é normal. E na verdade, não é normal a gente viver o tempo todo assim, ok? Também, antes da gente partir para os sintomas, vai colocando aí para mim as suas perguntas, tá? Vamos conversar. Coloque as perguntas, as dúvidas e eu vou tentar responder. Aquilo que eu não consegui responder, vou pedir ajuda para os universitários, mas depois eu vou responder para você. Eu tenho uma surpresa para quem ficar comigo até o final dessa live. Essa live não é muito extensa, fica tranquila. Mas eu vou fazer o sorteio de um brinde. Quem que vai pegar o brinde para eu mostrar? Olha só, eu vou fazer o sorteio de uma caneca igual a essa, porque essa aqui é minha. Igual a essa, olha lá, uma vida abundante te espera. Você quer ganhar essa caneca? Quem quer ganhar essa caneca? Escreve eu, para eu saber se você quer ou se ninguém quer. Aí eu fico com todas as canecas. Coloca aí para mim se você quer ganhar essa caneca Keila Barreto e vem aí escrito: uma vida abundante te espera. E sinceramente, uma vida abundante te espera mesmo, eu acredito. Mas pra gente ter uma vida abundante, a gente tem que se livrar do estresse. Olha lá, a Késia colocou, eu vou ganhar. Sabe por que ela colocou isso? Porque ela sempre ganha nos sorteios. Vamos ver, Késia, vamos ver. Fica até o fim, que tá linda essa caneca. Eu quero, eu. Vamos ver quem é que vai ganhar. Então aqui, João Vitor. Gente, até aqui tudo bem? Vocês querem fazer alguma pergunta sobre isso? Não? Então vamos lá. Vamos lá para os sintomas. Sintomas do estresse. Esse aqui eu acho que vocês conhecem bem. Vamos lá, coloquem aí. Quais os sintomas do estresse em excesso no nosso corpo? O que esse cortisol em excesso, essa adrenalina em excesso faz? Como que a gente começa a perceber e sentir que nós estamos estressados? Escreve aí para eu saber o que você pensa sobre esse tema. Karina, eu que vou. Vamos ver, Karina. Se é você que vai ganhar. E aí? Quais os sintomas do estresse? Insônia é um sintoma do estresse? É um sintoma do estresse. Irritabilidade, a Luana colocou exatamente. Que raiva, que irritação, e a gente não sabe nem da onde. Joyce colocou causa ansiedade. Isso é verdade, Joyce. Quando a gente fica muito tempo falando sobre o nosso corpo, sobre o estresse, a gente começa a desenvolver uma ansiedade, sim, isso é verdade. Desânimo, agitação, isso sim, agitação. Gente, compartilha aí nos grupos que tá tendo uma live, coloca aí no Stories, chama o povo para participar, ajuda a divulgar o meu trabalho. Conto com vocês, hein? Ah lá, o Vilmar colocou queda de cabelo. Verdade, Vilmar. Eu já conheci pessoas de cair o cabelo e cair muito por conta do estresse. Verdade, isso acontece e muito. E é isso aí, gente. Insônia, cansaço, dor de cabeça, agitação, tristeza, irritabilidade, perde o sono, dificuldade de se concentrar, falhas de memória. Sabe aquela história de aonde eu deixei a chave? Onde que eu coloquei a chave? Coisas corriqueiras. O que eu vim fazer aqui mesmo? Gente, eu tava com um negócio na cabeça e de repente sumiu. O que eu vim fazer? Isso é um sinal de estresse. A gente pensa que é normal, mas não. Se isso começa a se repetir, é um sinal de estresse. Alteração no sono,
Alteração no apetite para mais ou para menos. Tem gente que come muito quando tá estressada e tem gente que não come nada. Alteração no sono também não é só insônia, mas é acordar no meio da noite. Você tá dormindo e de repente lá na madrugada, 2, 3 horas, você já desperta, você acorda. E isto é terrível. Que mais? Insatisfação constante, isolamento social. Você começa a ficar tão estressado que você já não tem mais prazer em nada. Então sempre tá insatisfeito, sempre não tá bom, sempre não tá legal. E aí você prefere fazer o quê? Se isolar. Isolamento social. Você começa a se isolar por conta do estresse. Mas às vezes isso é inconsciente. Não é que você faz isso claramente, mas você fala assim, ai não tô afim, não, eu não quero, isso não. E isso aí pode ser consequência sim do estresse. Queda na produtividade, aquilo que você fazia que você gostava, fazia com muito prazer, passa a não ter mais tanto prazer assim, você começa a diminuir. Por exemplo, eu jogava tanto futebol e agora eu não tô mais afim, jogo menos. Lá no meu trabalho eu desenvolvia tantos projetos e agora diminuí, só consigo fazer um. Isso tudo pode ser consequência do estresse, sim. Baixa imunidade, e aí quando a baixa imunidade aparece um monte de doença. Ora você está gripado, ora você está, aparece uma herpes labial, ora você está com dor de garganta. Por quê? Tudo isso em consequência da baixa imunidade. O estresse, ele faz com que o corpo não se recupere. Ele não consegue se recompor. Então ele fica lutando e não dá tempo, porque você continua num estresse prolongado. E aí abaixa a sua imunidade e começa a aparecer todas essas doenças. Vira e mexe, tá aparecendo uma doença. E você fala, nossa, de novo isso. E pode ser sim por causa do estresse. Má digestão e problemas gástricos, começa a ter azia, aquela indigestão, pode ser um estresse também. Aumento da probabilidade de infarte e AVC, o derrame cerebral. Não significa que é o estresse que infartou, mas isso, lembra? Um estresse prolongado, fica liberando o tempo todo a adrenalina, o cortisol, faz subir a pressão arterial, e aí tudo em consequência vai bater aonde? Lá no infarto, se já tem uma tendência, se já tem um problema, lá no derrame cerebral também. Então a gente tem sim que ficar de olho no nosso organismo e estarmos nos avaliando para vermos como nós estamos, se nós estamos estressados ou não, ok? E aí, tem mais algum sintoma que você percebeu, que você sabe que eu não falei aqui? Coloca aí para mim. Vamos ver. Tem mais algum sintoma? Cada pessoa é um tipo de pessoa. Ninguém é igual. Então, às vezes, um vai ter sintomas diferentes do outro. Então, às vezes, baixa libido, começa a ter problema de disfunção erética, o homem. Tudo isso por causa do estresse. Então, olha como é importante a gente dar valor para o nosso corpo. O nosso corpo, ele sempre dá um sinal. O que acontece é que às vezes nós não damos ouvido para o sinal. Então, a gente tem um sinal verde, um sinal amarelo e o sinal vermelho do nosso corpo. O sinal verde é quando o corpo está em perfeito estado, a nossa saúde está bem, então a gente pode continuar. Mas o amarelo é quando algo acendeu, quando algo que a gente percebeu que não tá legal, não tá certo, a luz amarela acendeu e a gente continua vivendo a nossa vida sem parar para olhar aquele sinal. Então, uma irritabilidade muito alta, um pensamento acelerado o tempo todo, insônia, acorda de madrugada, sente o coração acelerado, uma taquicardia. Peraí, o sinal amarelo acendeu. Eu preciso ver o que eu tenho que fazer para diminuir isso e aonde isso vai me levar. Então, por isso é importante a gente dar valor para todos os sinais que o nosso corpo apresentar, tá bom? A Denise colocou aqui irritabilidade, é isso aí. Muito mais ainda, cada um apresenta
várias funções, várias disfunções devido ao estresse, né? Mas e aí? O que que eu faço, Keila, para eu diminuir tudo isso? Como que eu posso ficar sem ter estresse? Olha, você não pode viver sem ter nenhum estresse. Isso é impossível. Porque nós estamos no mundo e a gente vai passar por situações de estresse. Lembra que o estresse também ele é normal, ele é importante. Então, até em emoções alegres, tudo isso vai acontecer no nosso estresse. Vai acontecer que o nosso corpo fique estressado, mas ele volta ao normal. Então, o problema é o estresse rotineiro. E existe sim coisas para a gente fazer para diminuir esse estresse na nossa vida. E, por incrível que pareça, coisas simples que pode diminuir o estresse. Às vezes a gente acha que, nossa, é tanta coisa que eu tenho que fazer. Não, são coisas que a gente se adapta no dia a dia para ter uma vida menos estressada. Porque não vale a pena viver estressado. Não vale a pena. A única pessoa prejudicada somos nós mesmos, porque o nosso corpo não aguenta. Então não vale a pena, a gente tem sim que levar uma vida mais tranquila, mais calma, para que a gente possa ter uma qualidade de vida melhor. Então, a primeira dica que eu te dou para diminuir o estresse é vá para a zona de recuperação. Você precisa ter esse momento de recuperação. Você conhece alguém que não tira férias? Que tem férias atrasadas? Ou, por exemplo, aquela pessoa que vende as férias? Conhece? Coloca aí, conheço, para eu saber se tem alguém assim. Aquela pessoa que ela não para, ela não vai para a zona de recuperação. E o seu corpo precisa se recuperar para voltar novamente para a ativa. Então, cada um escolhe um jeito de se recuperar. Então, tem uma pessoa que vai para a zona de recuperação lendo um livro, lá ela retoma suas energias, outra simplesmente tira férias, não faz nada, e tá tudo bem. Você tem que descobrir aquilo que faz seu corpo recarregar as energias. Ficar um dia dormindo não tem problema, você tem que descobrir o que faz seu corpo recuperar. E férias é imprescindível. Olha, a Ana colocou aqui que conhece pessoas que não tiram férias, conhece pessoas que vendem suas férias. Gente, antes do dinheiro, antes da gente pensar em coisas materiais que eu preciso comprar, eu tenho que pensar no meu corpo. Então, nós precisamos de férias. E ir para as zonas de recuperação é muito importante para eliminar e diminuir o estresse diário da nossa vida. Outra dica que eu quero te dar, elimine a bagunça. A desorganização é terrível para o estresse. Nossa, mas como assim, Keila? Desorganização? Gente, você já pensou um guarda-roupa todo revirado? E aí você vai procurar uma blusa e não acha? O que causa ali? Uma irritabilidade, você fica com raiva. Isso causa o quê? Estresse. Ou você chega do trabalho e fala, eu vou chegar, vou descansar, vou lá no meu quarto, vou deitar na minha cama. Chega lá no quarto, a cama tá uma bagunça só, você nem forrou a cama. Tem cobertor enrolado, tem roupa lá jogada. Gente, que raiva, que estresse. Então, eliminar a bagunça faz toda a diferença para diminuir o estresse da nossa vida. Quando você fica um tempo organizando, você não está perdendo tempo. Você está ganhando saúde e economizando estresse lá na frente. Então, precisa de organização. Fora que quando a gente tem um lugar totalmente desorganizado, o nosso cérebro já fica estressado só de olhar, através da visão. Então, tudo precisa de organização. Na sua mesa de trabalho, como que é a sua mesa de trabalho? É organizada? Ou aqueles papéis são tudo ali revirado, tudo misturado, caneta para um lado, é tudo bagunçado? Como que é? Isso tudo traz estresse. Então, a gente precisa diminuir a bagunça. Vamos acabar com a bagunça. Toalha jogada, vamos estender. Parece que é pouco, mas faz uma diferença enorme. Outra dica que eu quero te dar é saia de casa mais cedo. Parece bobagem, mas não é. Quando a gente sai em cima da hora para ir para o trabalho, a gente já sai estressado. Vamos. Qualquer coisa que acontece no trânsito, a gente quer morrer de raiva.
Aí dá vontade de discutir, dá vontade de xingar, dá vontade de fazer um monte de coisa por conta que você saiu já atrasado. E como que você vai chegar no seu trabalho? Super, hiper, ultra, mega estressado. E aí você fala assim, olha, hoje eu já comecei o dia com o pé esquerdo. Olha, não tá bom pra mim, já não tá legal. Por quê? Se você tivesse saído antes, se acontecesse alguma coisa no trânsito, você não ficaria tão irritado, porque você ainda teria um tempo para chegar no seu trabalho e agiria de outra forma. Porque quando nós estamos estressados, lembra que a gente tem? Adrenalina, e a adrenalina, ele dá um estado de ou eu reajo ou eu fujo. E muitas vezes a gente faz o quê? Reage. E acontece até morte no trânsito por conta disso. E tudo isso derivado de um estresse, uma coisa que a gente poderia evitar. Então, sair mais cedo faz sim toda a diferença. Outra dica que eu quero te dar: não fique facilmente ofendido. Tem pessoas que ficam ofendidas com qualquer coisa. Olha, eu tenho uma coisa para te contar. É impossível viver em relações interpessoais e ninguém se ofender. Querendo ou não, a gente vai ser ofendido, a gente vai ficar aborrecido. Querendo ou não, você já aborreceu alguém, você já ofendeu alguém, mesmo sem querer. Então, essas coisas acontecem, nós vivemos em sociedade, isto acontece, não tem como eu viver ali numa bolha e ninguém nunca falar de mim, ninguém nunca me criticar, ninguém nunca fazer nada comigo, é impossível. Então, o que nós vamos fazer para diminuir o estresse? Perdoar rapidamente, não ficar facilmente ofendido, não dar aquele acontecimento um dimensionamento maior do que foi. Por exemplo, alguém que uma vez estava muito brava comigo, eu nem sabia, depois eu fui saber, falei, o que aconteceu? Ah, porque você um dia passou do meu lado e nem me cumprimentou. Gente, eu não vi a pessoa. E ele estava magoada. Então, a gente não dimensionar esses acontecimentos. Todo acontecimento tem o valor que a gente dá a ele. Então, olha, ela poderia pensar, poxa, a Keila estava tão apressada que nem me viu, mas é assim mesmo. Não, preferiu pensar que eu fiz de propósito, preferiu pensar que eu não estava nem aí. E isso tudo faz uma diferença, porque vai trazendo um estresse na vida da pessoa. Outra dica que eu te dou é quando errar, admita seu erro. E prossiga. Olha, eu errei. Se tiver que pedir desculpa, peça desculpa, mas continue a sua vida. Tem gente que erra e pega um chicote e fica assim, eu errei, eu errei, eu errei. Gente, errar é humano. Errar é humano. Eu errei, tudo bem, peça desculpa e bola pra frente. Prossegue a sua vida, não fique se estressando. Tem gente que eu atendo que tá tão estressado e com ele mesmo. Ai, eu tô com uma raiva de mim porque eu não passei no concurso. Eu tô com uma raiva de mim porque eu respondi aquilo. Eu tô com uma raiva de mim porque eu não respondi. Gente, nós erramos. E se a gente ficar esse tempo todo não nos perdoando, não reconhecendo o erro e deixando para lá, esquecendo, nós vamos ficar estressadíssimos. Se precisar, outra dica, peça ajuda. Você conhece alguém que fica lá perdendo tempo numa coisa, fazendo, porque ele acha que pode fazer tudo e não pede ajuda? Você pode muito bem fazer aquilo com muito mais efetividade e mais rapidez, se você pedir ajuda. Um exemplo, alguém que vai trocar o pneu do carro, por exemplo. Ai, tá ali capengando, nossa, que difícil. Aí vai se estressando porque o parafuso cai, o macaco não fica lá firme. Gente, chama alguém. Oi, fulano, você pode me ajudar? Então, às vezes, a gente não pede ajuda por sermos orgulhosos e achamos que podemos dar conta de tudo. E aí a gente fica estressado, porque na verdade não é assim. Isso serve também lá no nosso trabalho. Quando alguém nos dá uma tarefa e a gente fala, nossa, eu tenho que fazer isso, nossa, eu tenho que fazer isso e sair da melhor maneira possível. Você não precisa saber tudo, ninguém sabe tudo. Olha, você me deu essa tarefa, mas eu ainda estou com uma dificuldade, alguém pode me ajudar? Então, pedindo essa ajuda, diminui muito o estresse, tá bom? Outra dica que eu posso te dar, não seja tão
indeciso. A indecisão gera um estresse danado. Você conhece alguém? Eu conheço, eu só não vou falar o nome aqui porque eu vou entregar a pessoa, que ficou 1 hora no shopping tentando trocar uma camisa. 1 hora. 1 hora. Só trocar uma camisa. E ele queria a mesma camisa, porque a camisa ficou apertada. Mas aí chegou lá, se distraiu, viu, será que eu levo camisa mesmo? Ou eu levo uma calça? Ou eu levo uma bermuda? Não! A indecisão gera um estresse terrível dentro da gente. Então já saia de casa sabendo o que você precisa, o que você quer. Ai, Keila, mas tem coisa que não é assim, eu não vou decidir tão rápido. Aquilo que você precisa de uma orientação, procure alguém, peça conselhos, procure um especialista, mas decida. Não fica o tempo todo prorrogando essa decisão e vai levando. Isso causa um estresse que de repente você fala, eu não quero nem pensar mais nisso. Eu não quero nem pensar. E já fica um estresse danado. Então, tudo isso também aumenta o nosso estresse. Outra dica que eu posso te dar, não tem excesso de compromisso. Conheço pessoas que estão aqui me assistindo, que tem várias agendas e muitos compromissos. Isso causa um estresse. Nós precisamos organizar. E a nossa vida, a gente tem que estabelecer prioridades. Às vezes tem coisas muito importantes que você tem que fazer, mas não é o momento. Então, estabelecer prioridades é muito importante, Se você não consegue lidar com esse estresse tão grande na sua vida, que isso já está passando dos limites, você vê que já está demais, eu te aconselho muito a procurar um profissional médico, a procurar um psicólogo, que ele vai te ajudar a gerenciar esse estresse. Então, eu te aconselho do fundo do coração, se você está se identificando aqui, olha, eu passei por isso, eu passo por isso, realmente é isso, eu não consigo ficar com o pensamento calmo, eu estou estressado, procura um psicólogo, um profissional da psicologia, procure um médico para você estar fazendo um acompanhamento. Agora, se você fica estressado porque você tem metas, mas não consegue colocar para frente, se você tem sonhos, mas não consegue tirar esses sonhos do papel, isso te estressa, se você quer ser uma pessoa melhor, se desenvolver a sua autoconfiança, desenvolver você mesmo acreditar em você, saber se posicionar, desenvolver sua autoestima, aí você precisa de um profissional coach. E eu te indico uma coach maravilhosa. Quem? Eu! Se você precisar de uma coach, estou aqui. Se o seu estresse é causado por algo que você não consegue gerenciar, não gerencia o seu tempo, não consegue tirar seus sonhos do papel, você precisa de um coach. E eu estou aqui para te ajudar. Só mandar uma mensagem no direct e a gente vai conversar, ok? Mas se esses sintomas está insuportável, você já está se sentindo que está doente, procure um profissional psicólogo e procure um profissional médico. Até aqui tá agregando valor? Quero ver. Escreva aí. #valor. Tá agregando? Vamos ver. Tô esperando aqui. #valor. Tá aprendendo alguma coisa? Se identificou? Se identificou com algum dos sintomas? #valor. Muito! Joyce está dizendo muito. Que legal, Joyce. Muito top. Vilmar, #valor. Muito bom. Joyce, obrigada. Elton, #valor. Késia, valor. Valor, Joyce, é isso aí, gente. Nós precisamos mesmo conversar sobre todas essas questões que nos atingem no dia a dia. Outra dica que eu tenho que te dar, não acabou a dica. Não se envolva demasiadamente em problemas alheios. E aí eu te pergunto, você já não tem problema demais, não? Você já não tem os seus problemas? Ai, Keila, mas eu tenho que ajudar. Ajudar é uma coisa, mas se envolver, pegar o problema do outro para você e tentar querer resolver, isso causa um estresse. Gente, eu vou contar uma coisa para vocês. Às vezes, a pessoa pedia uma coisa para mim que não era exatamente eu que ia fazer. Então, por exemplo,
Laila, você pode fazer isso pra mim? Daí eu falava assim, olha, eu não posso, mas fulano pode, então eu vou conversar com fulano pra ver se o fulano pode fazer pra você. Olha que loucura. Ao invés de eu falar, eu não posso, mas o fulano pode, sem conversa, então eu queria sempre fazer essa ponte, mesmo inconsciente. Isso causava um estresse, porque você quer resolver o problema do outro o tempo todo. Então, cada um já tem a sua dificuldade. Não se envolva demasiadamente. Se alguém lhe pedir um conselho, dê. Mas também eu te falo, só dê conselho se alguém pedir. Não vai se intrometendo na vida das pessoas se as pessoas não querem. Tem pessoas que não querem ser aconselhadas. Tem pessoas que querem continuar a vida dela. Então, não se estressa com isso. Não se estressa, não se envolva demasiadamente com o problema alheio. Alguém aqui já se envolveu com outro problema e pensou, por que eu fui entrar nesse barco furado? Alguém? Me fala aí. Ou só foi eu que me envolvi demais? Nós, assistentes sociais, a gente tem um probleminha de se envolver com isso, né? Alguém já se envolveu? Não, só eu que me envolvi com problema alheio, querendo resolver de todo mundo. Terrível é resolver o problema do outro e deixar de resolver o próprio problema. O Sérgio está falando, gente, é verdade. Às vezes a gente se envolve tanto com o problema do outro que esquece que a gente também tem problema. Cuida tanto do outro e aí vai deixando a vida rolar e quando você vê, você já está com um grande problema. Eu conheço uma pessoa que ela tem essa tendência maravilhosa, uma pessoa maravilhosa, coração enorme, então sempre ajudando demais as pessoas. E aí ela foi ver que o casamento dela, olha, já estava se perdendo. E aí, conversando com o marido, por quê? O que foi? Mas eu não tenho esposa, ela só fica cuidando dos outros, ela só fica resolvendo o problema do outro. E aí ela começou a fazer uma reflexão e ela percebeu que realmente a vida dela era o tempo todo cuidando do outro, mas às vezes, nesse cuidado do outro, a gente esquece de nos cuidarmos, ok? Eu já vou pedindo para os meninos anotarem quem está participando. Coloca eu de novo, escreve aí porque a gente vai ter o nosso sorteio daqui a pouco. Então vamos escrever para a gente ver quem está online agora, para a gente já fazer o sorteio, tá? Então coloca assim, eu, que daí os meninos vão estar copiando aqui o seu nome. Outra, busque uma prática integrativa que te agrade. O que é isso? Uma massoterapia, auriculoterapia, meditação, algo que vem fazer você relaxar, algo que venha fazer a diferença na sua vida para o seu corpo sair desse estado de estresse. Isso é muito importante. Uma musicoterapia, vai tocar um violão, fazer algo para aliviar o estresse. Isso é muito importante e traz um alívio, sim. Outra orientação, faça exercícios físicos. E aí é o mais difícil, né? A gente fazer exercícios físicos. Mas quando a gente faz exercício físico, o nosso corpo ele começa a liberar hormônios, liberar neurotransmissores do bem, serotonina, dopamina e endorfina. Tudo isso faz com que nós nos sentimos muito melhor e elimina o estresse, porque o cortisol e esses neurotransmissores são antagônicos. Quando um está distribuindo o outro não está presente. Então ele é muito importante. Eles são neurotransmissores do bem. Então endorfina, dentro. Fina lembra de morfina, então é um analgésico natural que o nosso corpo tem. Então quando eu estou praticando esporte, eu estou liberando essa endorfina e até as dores são eliminadas. Por isso que a gente ouve as pessoas falam assim, nossa, eu fui caminhar ou eu fui para academia com dores. Estava com uma dor no joelho, mas voltei sem dor. Por causa da endorfina que foi liberada. Serotonina que te dá alegria, que você fica pra cima, com um alto astral. Tudo isso é liberado na hora do exercício físico. Isso é muito importante. Eu quero falar algo pra você. Uma vida abundante te espera. Você nasceu para ter uma vida em abundância. Não é para viver uma vida meia boca.
Você nasceu não é para ter aquela vida como a música do Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não, você nasceu para ser o dono da sua vida. E com pequenas atitudes e mudanças que a gente sempre acha que são grandes mudanças necessárias, mas não são. São pequenas mudanças no dia a dia, faz toda a diferença para a gente alcançar uma vida em abundância. E nós precisamos querer essa vida em abundância. Eu quero te perguntar, você quer viver uma vida abundante? É isso aí que você quer viver? Coloca aí, sim, eu quero. Karina está dizendo, caminhar é muito bom, isso mesmo. Elton está dizendo, ó, eu quero viver uma vida abundante. Joyce, yes, também quero. Isso aí, Joyce. Nós queremos viver uma vida em abundância e nós nascemos para ter uma vida abundante. Nós nascemos para vivermos uma vida plena aqui nesta terra. E é para isso que a gente, desenvolvendo pequenas atitudes, a gente consegue sim ter uma vida abundante. Alguém tem alguma pergunta? Sim, eu quero. Mauro, eu quero. Alguém tem alguma pergunta sobre tudo isso que a gente conversou? Aline Marsola tá aí. Oi, Aline, querida. Daqui a pouco, daqui uns dias, nós vamos fazer uma live juntas, hein, Aline? Nós vamos falar sobre dependência emocional. Fique ligado aí que a gente vai falar sobre isso. Nossa live, eu e a Aline. Aline, coloca aqui pra mim, da onde você é, qual cidade mesmo, que eu esqueci, me perdoa. Eu esqueci, coloca aqui pra eu já falar pro pessoal. Bruno, você quer viver uma vida abundante, Bruno? Oi, querida. Qual cidade você é? Eu sou de Santos, São Paulo. Isso aí, a Aline é lá de Santos, eu tinha me esquecido. E nós daqui uns dias nós vamos fazer uma live mega legal para vocês, eu tenho certeza que vai ser uau, sobre dependência emocional. A Aline tem uma história de vida muito bonita e ela conseguiu se superar. Então é algo que eu tenho certeza que vai agregar valor na sua vida. Se você não conhece a Aline, aí no Instagram, Aline Marsola, vai lá e começa a segui-la, tá bom? Perguntas? Alguém tem perguntas? Nenhuma pergunta? Todo mundo entendeu tudo? Oi, Yara! Yara chegou aí? A Yara tá aí? Que legal, Yara, que você tá aqui. É um prazer tê-la aqui. Yara, enfermeira maravilhosa, professora. Que legal, hein? Gente, o estresse, resumindo, faz parte do cotidiano. Ele em excesso, crônico, faz muito mal para a saúde. Nós precisamos saber lidar com ele. Muitas vezes a gente acha também que os estressores só estão do lado de fora. Mas também a gente precisa mudar da maneira que a gente reage ao estresse. Então, quando a gente entende isso, a gente percebe que algumas pessoas se estressam com coisas que a outra não se estressa. Então, por exemplo, você fala, nossa, mas fulano se estressou com isso, eu nem ligo. Por que que isso acontece? Porque um gerencia de uma forma diferente do outro. Então, nós precisamos gerenciar o nosso íntimo, o nosso eu, para sabermos lidarmos com os acontecimentos cotidianos. Por exemplo, um filho que quebra o prato. E aí a mãe fala, você não... Olha, guri desastrado, não presta atenção, só fica quebrando prato. Na hora do almoço, vira um balaio de gato. Vira o balaio de gato aquele momento. Por quê? Porque o filho quebrou o prato. Não precisava isso. É simplesmente um prato. Criança quebra. Nós adultos quebramos. Então criança quebra. Então é isso que a gente tem que pensar. Não fazermos um cavalo de batalha com todas as coisas. Relevar mais e ter uma vida leve, tá bom? Vamos fazer o sorteio? Podemos fazer? Se você apertar aqui no sortear, aí vai sair o nome. Ah, tá bom. Ó, tá todos os nomes. Não dá pra ver, né, gente? Vai ser a lista aqui de todo mundo que está na live. A Isa tá aqui?
Tá todo mundo. Tá Eu aqui. vou sortear e você precisa do nome. Aí eu vou colocar sortear e vai aparecer o nome, tá bom? Tá, não, eu não conto. Peraí. Vamos lá, sortear? Uhum. Sortear! Agora mostra? Sim, vou mostrar o nome que tá aí escrito. Vocês conseguem ver quem ganhou? Deixa eu ver, mira mais pra cá. Pra cá? Uhum. Dá pra ver? Acho que não vai ver, você tem que ler. Tá bom, gente, eu acho que não... A Joyce viu! Joyce Rodrigues! Foi você mesmo que ganhou! Vamos mostrar o prêmio dela aí de novo? O brinde. Olha, Joyce, uma vida abundante te espera. Parabéns. Entra lá no direct, já fala como que a gente vai entregar para você, tá bom? Pra gente poder entregar para você essa caneca e saiba que é com muito amor, tá bom? Muito obrigada por você estar aqui. Alguém tem mais alguma pergunta? Ah, tá. Aqui apareceu, ó. Maior eles colocaram aqui. Alguém tem mais alguma pergunta? Ok, legal. Gente, gostaram da live? Que assunto vocês querem que eu fale da outra vez? De uma próxima live? Nós vamos falar já dependência emocional, que a gente já tá bolando aí com a Aline. Mais algum? O que vocês acham? Tem alguma dica de assunto pra gente falar da próxima vez? Késia, você não ganhou dessa vez, hein, Késia? Adorei, gostei muito. Autoestima! Tem alguém pedindo aqui autoestima? Muito bom, muito bom. Adorei, Denise, um beijo no seu coração. Autoestima, até agora só foi autoestima. Alguém quer dar mais uma dica? Algo legal pra gente falar? Não? Então tá, mas a gente vai conversando e eu tenho certeza que uma vida abundante te espera. Sentimentos, a Joyce colocou. A gente pode conversar também sobre isso. Síndrome do ninho vazio. Essa síndrome do ninho vazio é muito legal também da gente conversar. Autoestima também. Autoestima tá bem cogitado aqui. Ok? Bruno, muito legal. Um beijo, Bruno. Meu Lorde inglês maravilhoso. Gente, de coração, tô muito feliz. É a minha primeira live. Dá um friozinho na barriga, mas eu tô muito feliz porque vocês ficaram comigo até agora e vocês estão aqui. Um beijo no coração de vocês. Conto com vocês para divulgar o meu trabalho. Eu sou palestrante, eu sou coach, eu sou assistente social. Pode me procurar que eu estarei à disposição para fazer palestra, para atender, dar um acompanhamento, e eu tenho certeza que uma vida abundante te espera mesmo. Eu não falo isso só por falar, eu acredito, assim como eu acredito que uma vida abundante me espera, eu acredito que uma vida abundante te espera. Um beijo, tchau! É.